Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de análise completa, que é quando eu pego uma série de fantasia que eu li já tudo que tem dela e eu disseco em 7 pontos diferentes que são ambientação, enredo, personagem, legibilidade, mundo, sistema de magia e tema. Então, hoje a gente vai falar sobre as Crônicas do Matador do Rei, que envolve os livros O Nome do Vento, O Temor do Sábio e, de quebra, A Música do Silêncio, que, na verdade, A Música do Silêncio é um spin-off de um personagem que existe nesse universo das Crônicas do Matador do Rei. Então, eu vou colocar aqui atrás, só para ilustrar e saber do que a gente está falando durante todo o vídeo. Então, só para deixar claro, eu vou falar sobre O Nome do Vento e O Temor do Sábio. A Música do Silêncio acompanha uma semana na vida de Auri. E Auri é uma personagem que aparece ali na universidade, está em ambos os livros. E é uma personagem meio maluquinha, então é uma linguagem diferente e o livro foca mais nela. Então, por mais que eu coloquei aqui, eu vou focar nesses dois. Olha que bonito que fica essas cores. Mas vamos lá, então vamos começar com ambientação. Pensa no mundo em que feitos históricos são conquistados por pessoas cinzas, são pessoas que não são nem super boas, nem super más, são pessoas como a gente, são pessoas reais, pessoas que têm conflito interno, pessoas que são introspectivas, extrovertidas, são todo tipo de pessoas que conseguem fazer os feitos. Não é um universo em que existe ali claramente o que é o bom e o que é o ruim. É um universo ainda que seria um estilo nosso meio medieval, então a principal forma de locomoção seria carroças, cavalos, as pessoas vivem ali num ambiente meio medieval ainda. E dentro de tudo isso tem os nossos personagens e a nossa história. Então, essa é a ambientação, é esse universo que o Patrick Rothfuss, que é o escritor, que ainda não falei, né? Não sei porque ainda não tinha falado, mas Patrick Rothfuss é o escritor. E é essa ambientação em que ele coloca a gente para contar a sua história. E agora a gente pode ir para enredo. Enredo é meio que como que a história se desenrola. E O Nome do Vento possui uma narrativa moldura. O que é uma narrativa moldura, Felipe? Narrativa moldura é a seguinte, é que tem... o livro começa contando um espaço de tempo e dentro desse espaço de tempo ele volta para outros espaços de tempo. E é justamente isso que acontece no O Nome do Vento. O Nome do Vento a gente começa, seria no presente, né? Onde o Kvothe, que é o nosso protagonista, vive, ele já está mais velho, e ele acaba encontrando um cronista, que é o cara que gosta de documentar a história de pessoas famosas e tal. E o Kvothe é um cara que fez feitos históricos, todo mundo conhece, todo mundo do reino conhece ele por bem ou por mal. E aí esse cronista, ele acaba encontrando esse cronista, o cronista acaba reconhecendo ele e ele acaba convencendo o cronista a contar a história dele. Eu acho que foi o contrário, né? O cronista convence o Kvothe a contar a história dele. E aí, a partir do momento que ele começa a contar a história dele, o livro vai para dentro da moldura. Ele começa a contar a história do Kvothe mais jovem e como que ele começou a entrar nesse processo de ser esse cara super conhecido com feitos marcantes em todo o universo ali do Patrick Rothfuss. Então, o nosso presente, a gente encontra o Kvothe sendo dono de uma estalagem, de uma hospedaria. Ele é um hospedeiro, então ele tem um lugar em que ele recebe pessoas tanto para dormir quanto para se alimentar. E é basicamente ali em que ele vive. Então, o presente dele é esse. Ele é dono de uma hospedaria, ele tem um aprendiz chamado Bast, e basicamente são os dois ali recebendo as pessoas e enfrentando qualquer condição diversa que vai ter ali na hospedaria. Quando o cronista começa a escrever a história do Kvothe e o Kvothe começa a contar a história que era em terceira pessoa se torna em primeira pessoa e a gente começa a acompanhar a narrativa nos olhos do Kvothe. E aí a história começa, a premissa da história é o Kvothe é um moleque super prodígio, ele
consegue pegar as coisas super fáceis, ele consegue entender as coisas muito fácil. E eu acredito que o que faz ele ter essa capacidade cognitiva super sofisticada é a vida dele, que ele nasceu ali sendo um artista itinerante dentro de um grupo mais famoso de todos os reinos, os Edena Ruh. Então, ele cresce nessa trupe itinerante, ele tem que fazer diversas coisas para se apresentar, então ele tem que saber instrumento, ele tem que saber atuar, e isso deixou ele propício a aprender muita coisa depois. E aí o Kvothe, logo no começo do livro, ele acaba conhecendo um mentor dele que ensina os princípios da magia, e um pouco mais à frente a sua família é morta por um mito, um dos mitos que existem, que ninguém sabia que existia até então. E aí o Kvothe jura vingança, ele entende que ele precisa saber mais do que ele sabe agora para conseguir se vingar desses caras, dessa lenda que matou os seus pais, e para isso ele tenta ir até uma universidade para ser igual o mentor que ele conheceu, que começou a ensinar os princípios da magia. Ele fala, pô, se só esse pouquinho eu sei já fazer essas coisas de magia, imagina se eu tiver realmente uma graduação nessa universidade em que o meu mentor se teve o diploma dele, né? Então essa é a premissa do enredo da história das Crônicas do Matador do Rei. Tudo isso logo no começo do O Nome do Vento. Agora um pouco sobre personagens. O primeiro personagem, claro, é o Kvothe, e é um cara que o livro mostra dois polos opostos, né? Quando ele tá no nosso presente, ele tá um cara super introspectivo, tá um cara meio que sem confiança nele, sem autoconfiança, um cara que meio que aceitou as coisas, aceitou que ele não vai ser nada demais. E a gente mostra também o Kvothe novo, que é o cara com o mundo à frente, aprendendo um monte de coisa, tendo muita coisa ainda para aprender. Então eu acredito que a jogada do Patrick Rothfuss em As Crônicas do Matador do Rei é justamente essa, é fazer a gente, porra, esse moleque todo aspiracional, todo querendo fazer coisa, conhecer coisa, aprender novas ferramentas, novas formas de ofício. Como é que esse menino conseguiu se tornar de uma conotação negativa, né? Como é que esse menino se transformou nesse cara todo cabisbaixo, né? Então é essa grande tirada do Kvothe. Ele é o nosso personagem principal. No passado, eu acredito que a gente acompanha ele, principalmente ele. No presente a gente tem o Kvothe, a gente tem o Bast. Bast é um ser que é um aprendiz do Kvothe e é um cara que confia muito mais no Kvothe, ele acredita muito mais no Kvothe do que o Kvothe próprio no presente. Então ele sempre fica meio que estimulando, né? Eu chamo ele de Reshi, que é tipo mestre na língua deles, né? Ah, me ensina como é que você fez aquilo lá, Reshi, como é que você faz lá? Então o Bast está sempre tentando levantar o Kvothe está sempre para baixo. E a gente tem o cronista que chega ali na história também, que ele também está ali querendo contar a história, convencer o Kvothe a contar a história dele também. Então vamos para tema. Eu acredito que os grandes temas que tem em O Nome do Vento e O Temor do Sábio é vingança, claro, pelo enredo e pela que eu contei para vocês, né, que a premissa do enredo é que essa lenda matou os pais dele, então ele tem que ir atrás, descobrir como é que ele vai conseguir encontrar essa lenda, né, para conseguir a vingança. E eu acredito que uma coisa muito forte que tem nas Crônicas do Matador do Rei é como tirar melhor proveito de condições adversas. Então, por que eu digo isso? Porque o Kvothe é um moleque brilhante, né? Ele é um menino brilhante. Mas a realidade dele põe ele em situações que ele tem que se provar para si mesmo que ele consegue fazer o que ele quer fazer. Então, o mundo o tempo inteiro jogando condições adversas nele. Ah, você não vai ter dinheiro para conseguir isso. Ah, você vai sofrer tal coisa. Ah, você vai ser tanto. E ele tendo que se superar. Ah, você não pode fazer... É que eu não quero dar spoiler, né? Mas você não pode entrar aqui. O que ele vai fazer para entrar aqui? Ah, você não pode tal coisa. Não pode tal coisa. Ah, o que ele vai fazer para conseguir essa tal coisa? Então, é o tempo inteiro ele tentando superar condições adversas. Então, é uma lição, tipo... Não importa o que
o que joguem pra cima da gente tem que se superar, que a gente consegue. Então é um tema muito interessante, que muito presente também aqui nas Crônicas do Matador do Rei. Agora a gente fala um pouco sobre sistema de magia, afinal é um livro de fantasia, e normalmente livros de fantasias têm sistema de magias. E é muito peculiar, porque as Crônicas do Matador do Rei, ele tem duas magias diferentes. Uma magia que é explicativa, uma magia que meio ciência, que faz sentido, que se chama simpatia. Então, o que é a simpatia? Simpatia é ele conseguir fazer feitos mágicos utilizando como fonte uma outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero queimar alguma planta, eu preciso tirar o calor de algum lugar. Então, se eu tiver uma vela aqui, e tem uma planta aqui, eu consigo tirar o calor dessa vela e jogar esse calor na planta para queimar essa planta. Dá para fazer isso e dá para usar o próprio calor do corpo também, por exemplo. Então dá para fazer essa simpatia de várias formas diferentes. Então, por exemplo, quero esfriar aquela coisa ali, entendeu? Tirar o frio de algum lugar. Então tem esse tipo de magia que se chama simpatia e tem uma outra magia que não é tão explicativa assim, que é a nomeação. Inclusive o meu livro é O Nome do Vento, porque esse universo parte da premissa que os elementos naturais possuem nomes, e nomes que ninguém conhece. E a partir do momento que você aprende esses nomes, você adquire poder sobre esses elementos. Então, o nome do vento é o Kvothe querendo aprender o nome do vento. A partir do momento que ele sabe o nome do vento, ele consegue chamar o vento, consegue fazer o vento ventoar. Então a gente tem a simpatia, que é explicativo, faz sentido as coisas, e o nome do vento, que é uma coisa meio intangível, né? Você tem que saber o nome, só que o nome não é uma coisa certa, né? Não é tipo, Jonathan, o nome do vento é o Jonathan. Fala Jonathan, acontece tal coisa. Não, ele é um nome que ele tem que fazer uma associação na cabeça dele e tal. Então, tipo, não é aprender uma vez, sabe sempre. É aprender uma vez, consigo fazer uma vez tal coisa. Ele precisa praticar, entender mais o mundo tal, para conseguir chamar de novo o vento. Então, tipo, não é claro a nomeação, tanto quanto a simpatia. Então existem esses dois sistemas de magias, a simpatia e a nomeação. Agora um pouco sobre legibilidade, e é impressionante o quanto que O Nome do Vento e O Temor do Sábio é fácil de ler. A escrita do Patrick Rothfuss é muito bonita, bonita não, né? É rebuscada, mas rebuscada de uma forma que é fácil de ler. Então é fácil, ele consegue te criar nas palavras um ambiente imersivo, um ambiente em que você lê fácil, que você consegue passar pelas páginas fácil, e ele vira e mexe, ele faz algumas jogadinhas de jogar rimas e escrever de uma forma floreada, bonitinha, que a gente fala, uou, nossa, eu não estava esperando por essa construção de frase assim. Então a legibilidade das Crônicas do Matador do Rei é muito boa também. E agora um pouco sobre mundo. E eu acredito que... Deixa eu pegar aqui um livro para mostrar o mundo para vocês. O mundo, ele é muito rico. E por muito rico eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que o mapa em si é uma porcaria. Não tem nada de muita informação. Mas, de acordo com a história vai se desenrolando, a gente vai vendo que cada parte do mundo tem uma peculiaridade, cada parte do mundo tem uma cultura completamente rica. Existe uma região nesse universo, nesse mundo, em que as pessoas falam mais por gestos do que por palavras, e não é uma coisa tipo linguagem dos sinais. É uma linguagem de sinal, mas é uma linguagem de sinal mais completa, que serve justamente para ser muito mais direta do que entonação da voz e coisas do tipo. Então, existem lugares específicos que têm culturas e têm características específicas que também traz muita riqueza por esse universo. Então, existem línguas próprias de diversos lugares, existem moedas próprias de cada lugar, que deixa o mundo aqui das Crônicas do Matador muito rico. E lembrando que a série ela ainda não está finalizada. O Patrick Rothfuss prometeu 3 livros, talvez seja mais, a gente não sabe, porque tem muita ponta solta ainda para ser atada.
Mas ele já tem o nome, o terceiro livro vai ser Doors of Stone, né? Porta de Pedra. E parece, eu sinto que não vai demorar muito para ele soltar. E eu digo isso por quê? Porque o Patrick Rothfuss tem um canal no YouTube chamado The Eolian, que ele tá postando coisa direto lá. E se ele tá engajando bastante, respondendo pergunta, eu acredito que promete que ele tá criando ali um momento, né? Que eu acredito que a partir do momento que pegar no tranco, ele solta o livro e fala: toma, vocês não queriam essa merda? Toma essa merda então, 10 anos pra soltar, vai ser o melhor livro que vocês vão ler na vida. Pelo menos assim que eu espero. Boa, essa foi mais uma análise completa. Se você me perguntar qual a nota que eu daria para cada uma dessas categorias que eu falei, eu daria ambientação 8, enredo 8, personagem 7, tema 9, sistema de magia 10, legibilidade 10 e mundo 9. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qual que é a sua experiência com as Crônicas Matador do Rei? Adoraria ouvir. Me conta aqui nos comentários. Espero ver você num próximo vídeo. Tchau.